quem broca, joga na Aposta Real. Saiba mais em apostareal.com. Eu acho que o Bahia esse ano ele errou muito, né? A gente podia imaginar erros do Bahia nessa formação de elenco, nessa mudança de processo, porque veja, eu estava preparado, inclusive, talvez eu, aspas, apanhasse muito, né, nas redes sociais, quando eu emitisse minhas opiniões, porque o Bahia caindo, e eu tive que preparar um discurso para o rebaixamento do Bahia, porque ele me pareceu muito provável, após a derrota para o América, de que não teria uma terra arrasada, né? É evidente que seria trágico do ponto de vista esportivo, até do desenvolvimento do projeto, você voltar para a segunda divisão com o maior orçamento da história, pelo amor de Deus. Mostrando que não basta você ter dinheiro, você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos, fazendo as coisas certas, né? O dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro não é o trabalho em si. Então, meu trabalho é porque, assim, de fato, existe uma mudança muito profunda em curso. Muita coisa. E, para mim, um grande problema do Bahia foi que, no caso do Cadu Santoro, que é diretor de futebol, ele é um cara que tem experiência em futebol, mas é uma experiência em outra função. Ele não é um cara que tinha uma experiência como diretor de futebol. Aí ele teve que assumir essa bronca, né? Um clube trocando de pele, tendo que trocar o elenco, redimensionar, inclusive, o elenco não só na troca de peças, como também na qualidade, porque você saiu na Série B para uma Série A. E você vê um técnico que também não tem tanta experiência na função. Ele era um cara que trabalhava muito em divisão de base e tinha pouco tempo como profissional e que também era neófito no futebol brasileiro. E se tem uma coisa que a gente percebe é que a gente precisa ter algum tipo de elo com o local para que a gente não cometa erros bobos. Um erro bobo do Bahia, que colocou o clube numa situação muito delicada, foi não encarar o jogo do esporte como um jogo, por exemplo, de uma representatividade maior do que simplesmente o placar em campo, do que os 3 pontos na Copa do Nordeste. E aí o Renato Paiva, não sei se mal orientado, ou se ignorou uma orientação, ou se simplesmente não tinha noção do que era um Bahia Esporte, mesmo com um jogador a menos, ficou tentando buscar empate, abrindo o time, com o campo todo alagado. Sabe? E aí você toma um 6-0, que para sempre vai ficar lembrado, né? Então, assim, e ali gerou já um desgaste. Ali você teve uma sensação, esses caras sabem onde estão, esses caras sabem o que representa, né? E aí os discursos que vinham depois. O Bahia errou quando deixou, primeiro, com que seus representantes máximos aqui no Brasil não se expressassem, porque a entrevista do Cadu para a TV do Bahia não foi algo bom. Aquilo ali, me desculpe, não é uma entrevista, aquilo nesse ambiente controlado, né? Aquilo não agregou positivamente. A sensação que você tinha é que tinha um medo de falar. Por que o medo de falar? Por que não? Lá vou eu puxando camadas desse raciocínio. O Bahia, evidentemente, alimentou uma expectativa muito alta no torcedor, mas eu percebi, Darino, não sei se a sua percepção foi diferente, uma torcida que, de forma geral, estava muito preparada para que esse primeiro ano não fosse de atendimento dessa expectativa, necessariamente. Era um ano de mudança, foi muito dito isso por quem está fora, não foi nem por quem está dentro. Não sei, eu vi uma preocupação nossa, de pessoas do entorno, de aplacar essa expectativa, mas eu não vi uma preocupação deles. Então, do Bahia. Eles só cortaram esse mal pela raiz quando não tinha mais jeito, quando o time não tinha mais perspectiva no Campeonato Brasileiro. Sabe qual era a impressão que eu tinha? Que assim, vamos deixar aí pra ver se cola. Porque se for aquém das expectativas, além das expectativas, melhor dizendo, a gente vai surfar nessa onda. Isso. Entendeu? Exato. O Bahia, o Bahia não compactuou de alguma forma, Dadá, as expectativas, o que era projetado. O Bahia só foi falar que era... Todo mundo que fazia a parte da crônica, e a gente tinha discutido, falava, o primeiro ano do Bahia, mesmo com o Grupo City, a ideia é não cair. O objetivo é não cair. Isso não foi dito de início por ninguém que representava o Bahia. Uhum. É como você falou, surfou na onda da alta expectativa, daquela coisa toda de ter fechado o closing, PPP subiu, e não se compactuou alinhamento de expectativa. Isso não foi colocado. Quem fez isso foi pessoas da crônica, os creators. Exatamente. Dessa gente, o buraco é um pouco mais embaixo, a situação tem que ser ponderada. Quando deixou essa onda correr solta, com o clube não cortando, vamos dizer assim, um pouco dessa expectativa. A pessoa que mais falava pelo Bahia era o técnico Renato Paiva. Ele virou a voz do Bahia. E ele normalmente aparecia
após resultados que não estavam agradando e com uma leitura muito ruim do que deveria ser dito naquele momento. Reconheço que sob estresse, que talvez frustrado, talvez decepcionado, talvez achando que foi uma injustiça. Não justifica, né? Tinha que estar preparado. Tinha que estar preparado, porque o escopo de um treinador de um clube de altíssima performance envolve esse relacionamento, esse discurso. Ele sabia que não ia ter para-raio para ele, porque ele sabia a política de comunicação do grupo. Exatamente. Então ele tinha que ser mais esperto mesmo. Ele tinha que trabalhar com uma leitura. E ele não soube lidar com isso. Então, a comunicação do Bahia foi a comunicação do Renato Paiva após os jogos. Me ajude. Então, aí o Bahia... torcedor de irracional. Aí o Bahia desqualificando as críticas e dando a carteirada de que, meu irmão, quem eu devo satisfação tá gostando do meu trabalho, que é o grupo... E deixa eu dizer, poucas vezes eu tive sentimentos, assim, tão exaltados. Porque não era o trabalho necessariamente... Sentimentos exaltados é maravilhoso. Obrigado, Billy Joy. Não era o trabalho necessariamente que estava me irritando só, não. Era a forma como ele se comportava depois. Porque a sensação que eu tinha é que ele estava querendo me fazer de besta. Sabe? Quem tava ouvindo... Você xingou ele internamente de quantos nomes? Meu irmão, impublicáveis. Impublicáveis. A ponto de ter gente assim, velho, você tá até fora do tom. Falei, você tá certo. Você tá darinando. Não foi isso. Você tá fora do tom. Mas é porque ele me dizia umas coisas. Porque ele me dizia, se ele dizia pra quem tá ouvindo, ele me dizia também. Você nervoso, vermelho ali. Isso, porque, velho, não podia ser assim. E ninguém se comunicava do Bahia. Ninguém mais. Ninguém que chegasse assim, ó, esse raciocínio do técnico não é o raciocínio do grupo, sabe? Então, o Bahia colocou uma pessoa que estava começando na função de gestão de futebol, né, que é o Cadu Santoro, com um técnico que estava começando na função no Brasil e com uma dificuldade muito grande de se comunicar dentro de uma estrutura que não tinha a cultura de comunicação que a gente estava acostumado a ver no Bahia. A partir do momento da chegada de um técnico como o Rogério Ceni, por mais que ele tenha corrido o risco e cometido erros, e o Rogério Ceni, que eu fui um entusiasta da contratação, sou um entusiasta da manutenção, comete erros. Ele cometeu erros. Ele, por pouco, não acabou sucumbindo à segunda divisão por conta de uma leitura simples, que ele já tinha feito diagnóstico que Rezende não poderia ser um jogador deslocado. Eu não vou dizer que o Rezende não pode ser zagueiro. O que eu quero dizer é que no elenco do Bahia desse ano, Rezende não poderia deixar de ser o primeiro volante. Ponto. Esse é o ponto. E Rogério identificou que o Bahia tinha poucos volantes confiáveis quando ele chegou, e mesmo assim ele começou a botar Rezende em terceiro zagueiro. Às vezes não na escalação, mas quando você ia para a disposição do time no campo, na prática, você tinha um buraco no meio com o Acevedo parecendo um doido. Engraçado que ele chegou a testar soluções ali para essa ausência, para essa lacuna no elenco, para essa malformação do elenco. Aí eu tive essa informação e trouxe ela aqui e repercutiu muito. Ele chegou a testar Raul Gustavo e Marcos Vitor como primeiro volante, mas não utilizou efetivamente o campo. Não foi para frente. Mas o Rogério trouxe uma coisa que estava faltando a esse Bahia. Essa malícia, essa noção, principalmente no fronte, do que era a prioridade daquele momento. Rogério não veio com um discurso, desculpa a expressão, purista, para aquele momento seria purista, de que nós vamos implementar um modelo de jogo. O seu modelo de jogo não vai funcionar se você cair. Outra palavra melhor ainda? Sim. Seria um discurso alienado. Sim, como parecia o discurso do técnico Renato Paiva. Uhum. Ele parecia descolado da realidade. Você tem que sobreviver neste ano. E o Bahia primeiro surfou na onda, depois, quando viu que a água estava no pescoço, começou a se desesperar. Até onde a gente sabe, a saída do Renato Paiva foi motivada pelo Renato Paiva, por conta daquela... E foi mesmo. Né? Então o Bahia não tomou uma decisão que tinha que ter tomado, porque estava claro para mim. Eu vou insistir com isso até o último dia da minha vida. Em 2023, se o Bahia continuasse com o Renato Paiva, seria rebaixado. E o Bahia não tinha o direito de ser rebaixado nesse ano. Mesmo voltando de uma Série B, porque o Bahia teve um investimento muito bom. E o time não é assombrado para jogar a bola que estava jogando. Você pode dizer que o time tinha lacunas, tem. O time tinha problema. Mas para jogar no nível que estava jogando, está onde estava... Cacito, a gente fez uma comparação aqui do elenco do Bahia rebaixado com esse elenco. Mas assim, é algo assim, sabe? É constrangedor. Pela diferença de qualidade, os times terem o mesmo objetivo e estarem brigando na mesma zona de tabela. Exato. Como pode? Lucas Araújo, Jonas, Matheus Galdesani! Isso, velho. Matheus Galdesani! Jonas e Matheus Galdesani. Matheus Galdesani! Pois é, é isso. Que a gente diz assim, não é possível o Bessa vai trazer jogador que está livre do mercado, que era naquela ocasião, que é quase que ninguém quer, que você consegue fazer uma negociação mais barata. Não, o Bahia botou dinheiro, velho. O Bahia trouxe o jogador de fora.
Então, assim, não era para jogar a bola que estava jogando, só que o Bahia não estava tendo, a malícia de você ter que buscar o resultado. Então, o Rosário chegou aqui, com toda a experiência que ele tem, com um cara que tem, sim, uma postura de vencedor, porque ele é comprometido, ele é exigente, ele é apaixonado. Então, ele pega isso, emprega no dia. E o cara que entende que onde ele está hoje pode ser uma porta para um outro patamar dele de projeção profissional enquanto treinador. Rogério é ambicioso. E a gente precisa... Você falou que o Bahia precisa de ambição. Então, quando faz Rogério... Rogério tem para vestiário. Se for problema de vestiário, para botar ambição na cabeça do povo, que seja, velho. Porque não dá para o Bahia ter meta. Vamos fazer 5 jogos. Temos que somar de 15 e 8 pontos. Me bata um abacate. Não pode. Para mim tem que ser assim o Bahia. Vai jogar hoje, tem que ganhar. E amanhã tem que ganhar. Você tem que ganhar todo jogo, Vidarino. Não ganhar todo jogo é o normal. É o futebol. Faz parte do jogo. Mas você não pode não desejar arduamente ganhar todo jogo. Você tem que querer arduamente ganhar todos os jogos. Se você vai treinar um time do porte do Bahia, se você vai trabalhar num time do porte do Bahia, você tem que desejar arduamente, miseravelmente ganhar todos os malditos jogos. Você vai pegar Campeonato Baiano, vai ganhar o jogo. É clássico, você vai ganhar o jogo. Tá com vantagem de 3 gols de diferença, ganhe a pinóia do jogo. E o Bahia não tinha isso. E isso me tirava o sério. Isso me tirava do sério. Porque se você faz o Bahia ganhar jogo, você faz o Bahia ser rentável. Não é isso que eles querem? Uhum. Não é isso que um grupo que está investindo dinheiro quer? O Bahia pode ser muito rentável. Agora, tem que ganhar jogo. Pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas não era isso que estava acontecendo. O Renato Paiva contra o Goiás, nós vamos moldar aqui a nossa formação de ataque, porque a saída de bola do Goiás é muito forte. O Goiás, que estava na zona de rebaixamento já naquele momento, primeiro turno aqui, 1-1. E ele esvaziou o meio campo, botou Tassiano como único volante. O time morreu. O time não fez nada. E por que não jogou o simples? O Rogério fez assim, ó, com os erros e os acertos. Repito. Temos que somar pontos. O chilique de Rogério contra o São Paulo foi o quê? Irmão, não estava dando para ganhar mais. Você abraça o ponto. Você precisa disso, velho. Você precisa. Podia ser por um ponto que o Bahia caísse. Sabe? Então, o que eu acho que pode mudar muito esse cenário é, por exemplo, eu não tenho. Eu já ouvi algumas críticas. Posso só abrir um parêntese? Assim, primeiro, para dizer que é por isso que eu sou seu fã. E segundo, que isso que você falou que falta ao Bahia, ainda falta ao Bahia, é resumido em uma palavra que é muito famosa neste canal, chamada bunda. Você consagrou. Você consagrou. 1, 2, 3 e... Pá, 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 pá. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like.